Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre enxaqueca. Quem não teve uma dor de cabeça, né? Pois é, quem veio conversar com a gente, neurologista, Dr. Silvio Pereira Ramos Júnior, de volta aqui ao Painel Livre, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Doutor Silvio, que prazer em revê-lo, seja bem-vindo de volta, boa noite. Oi, Marconi, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, ao convite, de estar aqui nesse programa de tanta credibilidade, que é feito por você há tantos anos. Então, assim, eu agradeço sempre, como eu disse, eu sou um privilegiado de estar aqui sendo convidado por vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso, privilégio é todo nosso e vamos aqui tentar fazer uma prestação de serviço, porque acho que todo mundo tem uma dor de cabeça, já teve uma dor de cabeça. Mas o que é essa enxaqueca? É só uma dorzinha de cabeça? Então, a enxaqueca, na verdade, é uma cefaleia, que a gente fala, O que é a cefaleia? A cefaleia é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça com causas, que nós vamos falar sobre elas aqui um pouquinho, causas multifatoriais, que podem ser desencadeadas em algumas pessoas e que precisam de um tratamento, um diagnóstico e um tratamento adequado. É importante a gente entender que a enxaqueca é o que a gente chama de cefaleia primária, porque quando a gente procura uma ajuda, um auxílio médico, a gente tem que saber se uma cefaleia é primária ou secundária. A primária são as dores de cabeça causadas por fatores que não estão ligados nem a fator estrutural, nem uma doença mais grave, E as secundárias, elas são dores de cabeça causadas por tumores cerebrais, por sangramentos, que podem ser ligados a aneurisma, por doenças metabólicas e outras mais, que precisam de um tratamento totalmente diferente, das cefaleias primárias. Então, quando se fala em enxaqueca, é um tipo de dor com as suas características, mas que não está ligado a uma doença grave e que merece um diagnóstico adequado com um tratamento também correto e assertivo. A gente não tem um dorímetro, você nunca vai saber a dor que eu estou sentindo e vice-versa. Como que eu vou saber que o que eu tenho é uma enxaqueca, não é uma... Tem diferença da dor de cabeça para enxaqueca? É isso que, acho que a pergunta é essa. Isso, vamos lá. A enxaqueca, ou migrânia, ela é uma dor de cabeça. Ela é uma dor de cabeça, Então, por exemplo... Por exemplo, eu tenho... eu comi alguma coisa e doeu numa parte da cabeça. É uma enxaqueca também, não? Então, aí é que é o importante a gente entender. A enxaqueca, ela é uma dor de cabeça que desencadeada por alguns fatores, Fatores de estresse, de ansiedade, fatores alimentares, ou seja, tem N causas, que podem levar a uma enxaqueca. Só que ela tem características próprias. Em geral, ela é unilateral, que a gente fala, ou seja, não dói a cabeça inteira, dói geralmente metade da cabeça. Ela é pulsátil na maioria das vezes, parece estar pulsando algo dentro da cabeça. Ela é da intensidade moderada para uma intensidade mais grave, ou seja, ela dói muito. Muitas vezes ela é até incapacitante. Ela tem uma duração que geralmente varia de 4 até 72 horas. Ela tem uma frequência que pode variar desde semanal até mensal. Então, assim, tem características próprias que o paciente chega para nós e relata que a gente leva a um tipo de diagnóstico, que pode ser uma enxaqueca. Isso pode ter causa genética? Sem dúvida nenhuma, A enxaqueca, ela tem um fator genético, em grande parte, mas não necessariamente os pais que têm, ou o pai ou a mãe que tem enxaqueca, os filhos terão. Mas a gente tem uma chance maior de ter quando você tem um histórico aí familiar. Dor de cabeça. Por que as pessoas têm tanta dor de cabeça, hein? Todos nós temos tanta dor de cabeça. Eu nem tanto, mas tenho. Então, porque a dor de cabeça, ela, como eu disse, ela tem N fatores, E pode ser desde fatores psicológicos, como estresse, ansiedade, fatores alimentares. Você pode ter fatores, por exemplo, de hipertensão arterial. Você pode ter fatores mais graves, ligados a lesões que são, por exemplo, tumorais, de acidentes, por exemplo, vasculares causados por hemorragia. Ou seja, você tem várias causas para dor de cabeça. Então, por isso que é muito prevalente, E, além do mais, está levado a alguns fatores hormonais, principalmente nas mulheres, que têm uma prevalência um pouco maior. Ou seja, com tantos fatores que podem desencadear a dor, por isso ela se torna mais prevalente. Por isso que ela ocorre muito no mundo.
Você tocou no assunto aí de alimentação. Quem tem enxaqueca, o que não pode estar na base alimentar dele? Então vamos lá. O que eu oriento muito meus pacientes? Antigamente a gente falava, olha, não pode, não deve, vamos restringir tal e tal alimento. Hoje o que a gente orienta? Primeiro, ter uma alimentação saudável. Evitar fritura, evitar gordura, evitar sal, tá? Evitar um alimento em excesso, tá? Então isso é super importante. Alimentação saudável. Segundo ponto, manter um intervalo de alimentação, mas dentro ali de 3 a 4 horas, não passar um período prolongado sem alimentar. Isso também é um fator que ajuda muito, tá? E um outro fator importante que a gente orienta é observe o alimento que você ingeriu, se desencadeou a dor ou não, tá? Então, se aquele alimento que você está ingerindo não está causando a sua dor, não tem o porquê, desde que ele seja saudável, você tentar evitar. Isso pode ser uma alergia, por exemplo? Pode causar uma dor, uma alergia alimentar, por exemplo? A alergia, ela pode ser causada por um fator, né, extrínseco ali, que pode estar causando, né, aquele sintoma. Um desses sintomas pode ser a dor de cabeça, tá? Então, assim, a dor de cabeça, na verdade, ela não é tão simples, né, da gente dar o diagnóstico de imediato, porque, como eu disse, ela vem de N fatores. E a gente tem que excluir os fatores externos, que a gente fala, os fatores secundários que estão causando a dor, para que a gente possa deixar aquelas dores que são as mais comuns com o diagnóstico correto, que são, por exemplo, as cefaleias do tipo enxaqueca ou migrânia, do tipo tensional, do tipo insalvas, que são dores de cabeça que não tem um fator causal externo, né, mais grave, estrutural ou metabólico que esteja levando aquele tipo de dor. Uma dor de cabeça, vou ver aqui, porque normalmente pessoas que têm um aneurisma, por exemplo, falam sempre em dor de cabeça muito forte. Uma enxaqueca, uma dor de cabeça forte, pode levar ao aneurisma ou a dor já é consequência disso? Vamos lá, uma pergunta importantíssima, sabe, Marco? Porque as pessoas confundem muito isso, né? O aneurisma é uma doença vascular, né, onde você tem a formação ali é como se fosse uma bolinha ali na parede do vaso, que ocorre uma alteração na parede dele mesmo e faz aquela bolinha que pode romper, né? Falando de uma maneira assim, mais leiga, ele pode romper a qualquer momento, tá? Quando rompe, causa dor. Então, uma dor intensa, súbita, momentânea, a pessoa que tem aquela dor, ela sabe exatamente, inclusive, o momento onde ela estava e o que ela estava fazendo. Então, rompeu o aneurisma e é uma doença grave que tem que ser tratada de maneira mais adequada e mais rápida possível, mas enquanto ele não rompe, ele não causa dor. Então, muitas vezes a pessoa é portadora de aneurisma e não tem dor de cabeça, tá? Porque ele não vai causar a dor, a não ser que ele rompa, tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que entender tem pessoas que têm enxaqueca e têm o aneurisma também, mas são doenças diferentes, tá? Nada impede que a pessoa que tem enxaqueca tenha um aneurisma e uma pessoa que tem aneurisma também que não tem enxaqueca. Então, a dor de cabeça frequente não é indício de aneurisma, tá? Ela é indício de uma outra doença, que pode ser a enxaqueca, pode ser a cefaleia tensional, ou pode ser uma outra dor de cabeça também classificada da maneira adequada. Sempre que a gente vai falar de qualidade de vida, de saúde, a gente sempre fala de atividade física. E meu questionamento é, quando a pessoa tem enxaqueca, tem muita dor de cabeça, ela quer ficar livre daquela dor o mais rápido possível e na cabeça dela o tratamento que ela tem que fazer é tomar um analgésico para ficar livre daquela dor. Atividade física é um tratamento ou o tratamento é só remédio mesmo? O tratamento da enxaqueca, como ela é multifatorial, o tratamento também não é um tratamento único, tá? Para mim é um tripé, que seguindo de maneira correta tem um excelente resultado. O tripé ele vem de atividade física constante, ele vem de uma alimentação adequada e no período adequado e o tratamento medicamentoso correto. A gente seguindo esses 3 caminhos, tá? A gente tem um excelente resultado no tratamento da enxaqueca. A atividade física já está comprovada, ela melhora e muito, tá? Para atenuar a enxaqueca. É lógico que no período, na hora da dor, na fase aguda, a atividade física vai piorar. Mas fazendo uma atividade física constante, sem dúvida nenhuma, ajuda e muito, tá? Para atenuar e diminuir a frequência da dor. Por que as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens? É questão hormonal ou é só uma impressão minha? Não. As mulheres têm, né, realmente uma prevalência maior de enxaqueca do que os homens. E eu creio que está muito ligado ao fator hormonal, tá? Ao ciclo de vida aí dessa parte hormonal da mulher, né?
desde a adolescência, depois durante, né, a puberdade, durante também o ciclo final, né, digamos assim, desse ciclo hormonal, né, na fase da menopausa. Ou seja, o fator hormonal ali, a gente percebe que muitas vezes ele tem uma força muito grande em cima do desencadeamento da dor. É muito comum, né, no período pré-menstrual e pós-menstrual também. Justamente. Tem muita dor de cabeça, às vezes até durante o período menstrual. Justamente. Então, assim, não só a dor de cabeça do tipo migrânia ou enxaqueca, como a cefaleia tensional também, que é uma outra entidade de dor, elas podem estar ligadas, sim, sem dúvida nenhuma, ao ciclo menstrual. Bom, estamos falando sobre enxaqueca no programa de hoje, dores de cabeça, com o Dr. Silvio Pereira Ramos Júnior, que é neurologista, atendeu o nosso convite. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.